Alô, alô, esmeraldinos e esmeraldinas. Estamos aqui novamente para falar das coisas do Goiás, das cores do Goiás. É muito bom estar aqui com você. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a sua inscrição, que você venha inscrever no canal, que você venha mandar mensagem e deixar aquele joinha, valeu? Essa é uma forma que você tem de nos ajudar, tranquilo? Pessoal, nós estamos aqui hoje para passar algumas informações do Goiás. Eu gostaria também de fazer algumas pontuações a respeito, né, do Daniel Paulista, do treinador do Goiás, né, e a respeito de alguns jogadores. Eu vi o jogo do Goiás, assisti com atenção, né, o Goiás jogou bem, o Goiás fez um jogo muito bom contra o Atlético, teve a infelicidade do Ramon Menezes, infelizmente o Ramon Menezes deu aquela entregada lá, né? Em vez dele trazer para a esquerda e chutar de esquerda no corredor, ele vai e chuta para o meio. O jogador doidinho para ele fazer o que ele fez. Ele foi chutar o jogador do Atlético, o centroavante lá do Atlético, o atacante do Atlético, conseguiu interceptar a bola, passou pelo goleiro do Goiás, o goleiro do Goiás fez o pênalti, não tinha outra coisa para fazer além disso, né? Aí o Atlético empatou o jogo. Mas eu vi uma crítica muito exacerbada, assim, muito infeliz para cima do Daniel Paulista. O Daniel Paulista, ele está treinando o time dia a dia, todos os dias é ele que treina o time. Ele está no dia a dia com os jogadores, ele que sabe quem ele pode escalar ou não. Ele tem as estratégias dele de jogo. E não adianta querer é, criticar da forma que criticaram o Daniel Paulista. Eu quero colocar aqui para vocês, até setoristas, né, até pessoas que fazem vídeo do Goiás, que tem canal do Goiás, é, criticou ele exageradamente, o Daniel Paulista, e para mim ele foi muito bem no jogo. E, o treinador está ali para fazer a estratégia dele, ele está no dia a dia de jogo, de treino, o que que acontece? Ele preferiu fazer uma dobra de dois laterais esquerdos ali para poder conter a aproximação, né? Porque o Everton, o lateral direito do Atlético, vem numa fase muito boa, é um jogador que vai muito para frente. Na verdade, o Everton está sendo mais um atacante de beirada do que um lateral direito. Ele está avançando muito. Aí o Daniel Paulista queria interromper, né? Anular essa jogada do Atlético, uma jogada muito perigosa. O que que acontece? Na verdade, não deu muito certo, não deu certo. Mas no segundo tempo ele conseguiu corrigir e o Goiás fez o primeiro gol. E se não fosse a infelicidade do Ramon Menezes, o Goiás tinha saído com a vitória. Que o Goiás estava muito bem postado. Beleza? Eu gostaria de pontuar a respeito disso, do Daniel Paulista. O Daniel Paulista, ele foi campeão invicto. Eu quero que vocês pensem, coloquem na cabeça de vocês, que o Daniel Paulista, o Goiás tinha 7 anos, o Goiás saiu de uma fila de 7 anos, que não era campeão estadual aqui em Goiânia, aqui em Goiás. É um fato raríssimo. E o Daniel Paulista chegou, foi campeão invicto, estava até bem no Brasileiro da Série B, teve essa derrapada aí. E eu acredito que essas 4 derrotas que o Goiás teve foi mais em conta do jogo, dos jogos da Copa do Brasil que o Goiás teve com o Cruzeiro. O Goiás concentrou muito, né, nesse embate contra o Cruzeiro e deixou, né, perdeu esses pontos, né, perdeu 4, né, teve 4 derrotas consecutivas na Série B. Mas a gente, os torcedores do Goiás, os setoristas, quem gosta, os criadores de conteúdo do Goiás tem que ter mais um pouco de paciência. Tem que ter paciência. Eu também critico. Eu já critiquei o Daniel Paulista, né? E vou criticar. Tenho certeza que eu ainda vou criticar, mas só que tem que saber dosar. Os caras estão caindo de pau. Quando aquele pessoal lá da rádio, aquele âncora lá que é doente no Vila Nova, quando ele começa a criticar, a gente sabe que ele está querendo tirar a estabilidade do Goiás, né? Desestabilizar o Goiás.
o treinador, porque qual que é a vontade dele? É de colocar, né? De criar uma crise dentro do Goiás, para o Goiás sair demitindo treinador, saindo jogador, para criar uma crise dentro do Goiás. Aí é pior. Entendeu? Eles lá, eu vou falar até aqui, eles lá da Band News, o âncora lá da Band News, é que é isso. Ah, é claro, o pessoal lá da televisão lá, que só tem vilanovense, a gente sabe que eles estão criticando é, justamente para desestabilizar o Goiás, entendeu? Então eu gostaria de deixar esse comentário aqui. A gente, eu vou falar, o Daniel Paulista chegou no Goiás, o Goiás há 7 anos que não ganhava nada, nada. Foi campeão goiano invicto. No brasileiro começou bem, deu essa derrapada aí, beleza. Mas o Daniel Paulista é um treinador muito bom, um treinador muito promissor, e eu tenho certeza que ele vai conseguir, no mínimo, que o Goiás venha ficar no final, até no final da Série B, em sexta, ali, para o Goiás conseguir esse playoff e passar, né, e subir para a Série A, que o mais importante é subir para a Série A. Se o Goiás conseguir ser vice ou ser campeão, melhor ainda. Não vai ter tanto sofrimento. Mas futebol não tá fácil. Futebol não é fácil. Não vai ser mamãozinho com açúcar, isso aí pode ter certeza. Mas o Daniel Paulista, ele tá arrumando o time do Goiás. Eu tenho certeza que vai conseguir arrumar o time do Goiás, beleza? E eu gostaria de fazer um comentário aqui a respeito do Jean Carlos também. Agora, a respeito do Jean Carlos, eu não concordo. Eu não concordo de jeito nenhum do Jean Carlos ser reserva no Goiás. Porque o Jean Carlos é o único jogador de beirada, o único atacante de beirada que o Goiás tem. Não pode cair nesse ostracismo aí de deixar, né, as críticas chegar dentro do centro de treinamento lá do Goiás. Porque o Jean Carlos, às vezes ele não tá assim, numa fase tão boa, mas só que é o único jogador de velocidade, o único jogador de drible, né, que o Goiás está tendo. Aquele jogador que pode quebrar linha, que quebra linhas com dribles, que cruza, que chuta, e ele não tem medo de chutar. Eu vejo uma virtude muito grande no Jean Carlos, que ele não tem medo de chutar, de errar, mas o Jean Carlos, ele está melhorando muito. Ele está melhorando muito e ele não pode ser reserva do Goiás de jeito nenhum, porque o Goiás não tem nenhum jogador de beirada rápido, né, agudo como o Jean Carlos. Beleza? Eu, na minha opinião, o Jean Carlos não pode ser reserva no Goiás de jeito nenhum. Pelo menos nesse momento. Porque é o único que tem. Ele vai e fica na reserva. Beleza? Pessoal, e eu gostaria de estar falando aqui a respeito do Wesley Garcia, né? Tanto se fala do Wesley Garcia, ele está entrando bem mesmo. O Wesley Garcia é um grande jogador, é um jogador técnico, é um jogador que tem habilidade, é habilidosíssimo, né? Ele tem um passo muito bom, mas só que a desvantagem do Wesley Garcia é que ele não consegue jogar dois tempos. Ele não consegue jogar dois tempos. E é preferível ele entrar no segundo tempo que começar jogando. Porque ele começa jogando, o Goiás perde aquele jogador que poderia desequilibrar no segundo tempo. Perde a arma, essa arma que o Goiás está tendo do Wesley Garcia, perde ele, porque todas as vezes que ele entrou no primeiro tempo, ele não conseguiu jogar bem. Ele não conseguiu fazer as grandes jogadas que ele faz quando ele entra no segundo tempo. Ele é muito bom jogador, mas só que o problema dele é só um. É a condição física. Ele não tem força física, ele não consegue marcar. Para o Wesley Garcia entrar jogando, conseguir jogar os dois tempos, o treinador tinha que conseguir um esquema para ele, fazer uma marcação diferenciada ali para deixar ele sem ele voltar. Mas o que acontece? O Goiás já tem o Ramon, que não volta. Já tem o Lucas Lima, que
Não dá muito combate, não marca, não volta para marcar. Nem o Anselmo Ramon, o Anselmo Ramon já não volta para marcar, o Lucas Lima não volta para marcar, aí vai colocar outro jogador que não marca. Eu concordo assim, número, gênero e grau com o Daniel Paulista de estar colocando ele ou no começo do segundo tempo, ou ali pelos 20 minutos, 30 minutos, beleza? É esse comentário que eu gostaria de fazer a respeito do Wesley Garcia. Um bom jogador, um ótimo jogador. E não é demérito nenhum o jogador ser destaque do Goiás entrando no segundo tempo. Não é demérito nenhum. Inclusive, tem até times aí que tá olhando, né? Tem notícias aí vindo aí que a Chapecoense vai fazer uma proposta aí pro Goiás está liberando o Wesley Garcia. Por quê? Porque ele está entrando no segundo tempo, está entrando muito bem. E se eu tivesse desde o início, entrando desde o início, talvez eu não estava mostrando tanto o futebol. Porque não tem segredo. Todo mundo sabe qual que é a deficiência do Wesley Garcia. A deficiência dele é fisicamente. É o físico dele, que não, ele não tem aquele físico avantajado de atacar e voltar na marcação, de ajudar na marcação. Beleza? E ele era, lá no Paysandu era do mesmo jeitinho, era a mesma coisa. Tranquilo? Então, pessoal, é isso. Né? É isso que eu gostaria de pontuar hoje no Goiás. Né? O Goiás está indo bem, o Goiás está em sexto. O próximo jogo do Goiás vai ser na quarta-feira contra o Novo Horizontino. Vai ser um jogo muito difícil também. Vai ser um jogo pesado. Mas o Goiás tem esses dias aí para treinar, para descansar, né? E que o Goiás venha preparar bem essa semana para trazer esses 3 pontos. O jogo vai ser na Serrinha, dentro de casa. O Goiás precisa muito de estar pontuando, de estar chegando mais lá nos líderes, alcançar ali a liderança, beleza? Pessoal, então é isso. Eu quero agradecer você. Muito obrigado por estar fazendo seus comentários, por estar vendo nossos vídeos e estar se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigado. Tchau, tchau e Jesus abençoe.